Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos e com certeza a espiritualidade da casa nos recebe de modo muito alegre, muito contente por nos ver mais uma vez reunidos, mais uma vez tentando melhorar o nosso nível de entendimento, o nosso nível espiritual, através dos ensinamentos da casa. No começo do mês eu fiz uma palestra a respeito de uma casa espírita, em que uma suposta casa espírita, em que o suposto dirigente tomou a palavra e descreveu os benefícios que a casa estava encontrando, todos os serviços funcionando maravilhosamente bem, tudo as mil maravilhas. E ele incorreu num erro interessante, né? Porque ele queria que essa evolução do pessoal e da casa fosse alavancada, fosse saltar, né? Como nós sabemos, a evolução não dá saltos. A doutrina mostra que nosso progresso é lento, gradual. Então ele queria, desse modo, alavancar essa evolução do pessoal da casa. Tá? Nós evoluímos constantemente, através dos conhecimentos, através da instrução, através da nossa purificação dos sentimentos. E uma instituição, assim como nós, a instituição também progride. Mas como? Uma instituição irracional, ela vai progredir? E para que uma instituição iria progredir? Ela progride através da nossa progressão. A nossa evolução é que faz a instituição evoluir. E ela serve exatamente para isso, para proporcionar os trabalhos necessários à nossa evolução. A casa espírita somos nós e nós somos a casa espírita. A casa espírita proporcionando essas oportunidades de trabalho, de instrução e principalmente, muito pouco falado, da questão da socialização. Nós estamos reunidos hoje de modo a praticar a paciência, a tolerância, o respeito, a amizade, a confraternização e a lei de sociedade do Livro dos Espíritos nos ensina. Lei de sociedade e lei de trabalho são fundamentais na nossa casa. Estamos há 20 anos progredindo sempre, nunca regredindo. Hoje temos uma palestra muito importante, como sempre. Flavinho, por favor, vamos. Não é muito importante, né? Não é muito. Mesmo porque eu não sou palestrante. Pois é. Palestrante aqui é você, não, Roberto. Não. Nós viemos bater um papo. Nós somos ousados e irresponsáveis de vir falar. Exato. Bem por aí. Mas eu me sinto muito à vontade, porque como sempre o Vilo falou, nós estamos em família. É isso. E muitas vezes nós temos mais contato com essa família do que a família de sangue. É isso. Ontem nós fizemos 20 anos de existência. E como nós já estudamos muito, nós vimos que acasos não existem. A palestra de hoje estava marcada com o Navarro. Como todos já têm conhecimento, o Navarro está fazendo um tratamento médico e ele falou: Flavinho, eu não aguento ainda ficar muito tempo em pé, expondo, conversando, falando. Então, quem perdeu foram vocês que não vão ver o Navarro. E quem ganhou a oportunidade fui eu.
porque esse bate-papo de hoje eu já tinha conversado com o Roberto, já tinha falado com o Ricardo, já tinha falado com o Vitor, e aconteceu comigo isso. Uma situação que me fez refletir muito, que eu resolvi trazer para vocês. Ótimo. Tá? Então vamos lá. E como eu disse, me fez refletir em razão do quê? Se nós estamos realmente sendo verdadeiramente cristãos. Eu participei de uma reunião e nessa reunião eu fui surpreendido, e no decorrer da nossa conversa, eu acredito que vocês também se surpreenderão. E a minha tentativa de trazer isso é para que nós possamos refletir se realmente nós estamos sendo cristãos. Porque todo mundo vai no centro, todo mundo vai na igreja, todo mundo vai no terreiro de Umbanda, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de Jesus, mas vamos adequar o que é ser cristão para a nossa realidade, porque nós nos dizemos espíritas. E aí, no espiritismo, o que é ser cristão? Ser cristão é vivenciar o Evangelho de Jesus, indo além de dogmas, que está cheio na Igreja Católica, e vivenciar o quê? Sem rituais externos, sem coisas, não, roupas, sem absolutamente nada disso. É voltar aos ensinos de Jesus, puro e simples. Jesus não pedia ritual, falava assim, ó, vamos levantar, vamos todo mundo sentar, vamos acender vela. Não, absolutamente. Absolutamente. No olhar espírita, ser cristão é exatamente seguir Jesus como modelo e guia. Praticar a lei de amor, justiça e caridade, que resume toda a moral cristã. É a transformação moral. É o que nós estamos tentando, ou seja, buscar contornar as nossas más inclinações do orgulho e do egoísmo. É servir ao próximo. É ter a fé raciocinada. Não é porque está escrito que tem que ser. Tem o Espiritismo, nós já vimos mais de uma vez, tem que ter o raciocínio. Não é porque o Zé falou aqui que nós vamos fazer. Tem que ver se tem coerência, se não tem. Se realmente é isso. Na igreja tem uma série de dogmas que, se sair daquilo ali, acabou. E não é por aí. É trabalhar em prol do nosso progresso espiritual. Entender que essa oportunidade que nós estamos tendo é exatamente para nós crescermos, é aprendizado. Nós já ouvimos falar que a Terra é escola, é hospital e é prisão. Se é escola, vamos tentar aprender. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta
qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é simples. Vide Jesus. E por que ele é guia e modelo? Porque ele viveu tudo que ele falou. É difícil? Nós estamos longe disso? Estamos. Como a gente diz na quinta-feira aqui, não é a primeira, essa não é a primeira e não vai ser a última. Não é a primeira e não vai ser a última. Então fala, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então vamos lá, sendo Jesus modelo e guia, quais foram os seus maiores ensinamentos? E eu vi nos estudos tanto ensinamento como mandamento. Flamengo, já que você falou que eu bate-papo. Vamos, estamos aqui para isso. Eu guio modelo, eu peguei modelo aqui porque ele conhece o caminho. O modelo porque fez direito o caminho. Aí eu vou complementar o que você está trazendo naquela questão que todo mundo fala e, na minha visão, está errada. Todo mundo fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo por linha certa. Nós é que importamos as linhas. O caminho está traçado. Nós é que desviamos dele. Nós é que desviamos. Em Mateus 22, 34 a 40, nos traz realmente o que amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu estou me perdendo aqui com esse estranho aqui, ó. Amará o teu próximo como a ti mesmo. E é exatamente nesse ponto que nós vamos nos pegar. Porque essa é realmente o foco que muitas vezes nós estamos esquecendo. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu ainda vou aprender a mexer com isso daqui. Então, quem é o verdadeiro cristão? É aquele que aplica na vida os ensinamentos, mandamentos de Jesus. Ou seja, ele ama a Deus e ele ama o próximo. E naquela reunião lá, eu vi exatamente o contrário. Ninguém lembrou de Deus, embora não fosse uma reunião religiosa, era uma reunião de condomínio. E aí Carlão, Roberto, que são advogados, sabem como é uma reunião de condomínio. Eu acho que muitos já participaram. Ao invés de amar a Deus e amar o próximo, um queria macetar o outro. Ninguém queria saber. Todo mundo buscando o que era melhor para si. Ninguém queria saber o que era e o que não era. Lá nessa reunião, tinha espírita, conhecido nosso, tinha católico, conhecido nosso, tinha evangélico, protestante, ou seja, tinha de todas as religiões que se diziam cristãs. E ao contrário disso, reinou o orgulho e o egoísmo.
Reinou o orgulho e o egoísmo. Eles simplesmente esqueceram de ser cristão. Tinha espírita discutindo com o amiguinho do lado, o vizinho, e o cara que era espírita não sabia nem o que estava discutindo aquele assunto. Eu tinha um amigo, ele tinha alguém, ele é espírita, aí ele fazia umas coisas, você fala, depois você fala que é espírita aí, você já pensou sobre você? Então, mas a gente costuma ser espírita, é exatamente por conta disso que eu resolvi fazer essa conversa. Porque nós estamos espírita aqui dentro, mas lá fora. E lá fora? Tinha católico, eu não sei, vocês desculpem a minha ignorância, mas aqueles católicos que usam aquele cordãozinho preto assim, ó, com a cruzinha de madeira, eu não sei se é alguma divisão, mas tinha lá. E era católico fervoroso, mas não era de fé. Era de vontade de esganar o outro. Tinha crente que, ao invés de estar lá no púlpito e fervorosamente pregando, ele estava gritando, como se fosse para ganhar no grito, como se fosse o fim do tempo. Em resumo, ninguém ali estava pensando em ser cristão. Todo mundo esqueceu. E o que mais me impressionou, tinha umas velhinhas que passeiam com aquele, eu não vou falar que é no condomínio, mas lá no condomínio, aqueles luluzinhos da Pomerânia, toda, e falando em dedo em riste com a outra. Eu me surpreendi. E nós até brincamos com o presidente lá, porque chegou uma senhora de cadeira de rodas e no meio da reunião ela levantou e nós brincamos, Jesus. João, nome fictício do presidente. João, você faz milagre. Porque até a senhora que chegou de cadeira de roda levantou. E pode ser engraçado isso, mas eu fiquei extremamente preocupado. Porque ninguém... É o que a Zéza falou agora. Aqui está todo mundo cristão, lá fora. Vai numa reunião de condomínio, em vez de ser cristão, virou seguidor do demo. Então, o que eu vejo é que não importa a tua religião, importa o que você está fazendo, tem dentro de você. Nós estamos nos dizendo espíritas por virmos ao centro, por estudarmos, mas nós estamos sendo cristãos. O Chico falava, qual que é a melhor religião que existe? É a que te faz uma pessoa melhor. Não é o espiritismo, não é o catolicismo. Nada disso. É o que te faz uma pessoa melhor. Outro dia, inclusive, o Ricardo me mandou pelo Instagram um vídeo que era um pastor, eu não sei que religião que era também, lá dos Estados Unidos. Não sei se era protestante, o que era. E que ele pregava e ele falava assim, Jesus não pediu absolutamente nada de extraordinário. Jesus não pediu para você amar a Bíblia. Não pediu para você amar a igreja. Não pediu para você subir o Everest. E não pediu para você fazer grandes coisas.
Ele pediu para você amar o próximo. Óbvio. E eu até brinquei com o Ricardo, falei, rapaz, se nós estamos na sintonia, que aconteceu isso, e eu vou fazer uma palestra, se acontecer um dia de alguém não ir, eu tenho essa conversa lá. E veio calhar certinho. Então não importa realmente qual que é a tua religião. O que importa é o que você está fazendo, é o que você está sendo. E aí, é difícil, é muito difícil, mas eu acho que se nós colocássemos uma regrinha na nossa vida, é difícil, mas se nós colocássemos uma regrinha na nossa vida, a coisa seria mais fácil. Se chama regra de ouro. E ela está lá em Mateus 7,12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Ou seja, eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. É difícil? Muitas vezes. Jesus trouxe esse caminho para a gente. Então, você me bateu na infância inteira lá no SESI. Não é por isso que eu vou te bater agora. Aliás, você bateu em mim e no Marcelo. Ela tinha uma régua de madeira desse tamanho. E quando nós dois fazíamos arte, ela batia na palma da mão. Vocês não pensam que E a palma da mão, por que na palma da mão? Porque não deixa marca. Não deixa marca. Mas eu vou te repetir o que eu já falei. Você não lembra disso. E quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Tá? Então, na minha modesta opinião, se nós conseguirmos aplicar essa regra, tratar o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratado. Muitas vezes o Ney brinca, me enche o saco e eu mando ele passear. Mas eu podia tratar ele do mesmo jeito, encher o saco dele, brincar. Mas às vezes eu estou estourado e eu estouro com ele. Isso é do ser humano, não é? E aí na regra de ouro, onde que ela está? Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o que eu acho que nós precisamos é exatamente o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros como queríamos que nos fizessem. A expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o outro. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida de que se deve fazer aos outros o que se deseja para si. É simples? Não é. Não é. Nós nos esquecemos muitas vezes. Então é expressão de caridade. Muitas vezes as pessoas confundem a questão da caridade como doação, isso também é caridade. Mas tratar o outro como a si mesmo também é caridade. E aí, não basta apenas nós
evitarmos o mal. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta dos Espíritos é: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não adianta falar, mas eu não faço mal nenhum. A gente gosta de mencionar o trabalho de quinta, porque no trabalho de quinta vem os amiguinhos que estão ainda perdidos aí, que já desencarnaram, e muitas vezes eles falam assim: não, mas eu só quero ficar lá no meu canto, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas não é fazer o mal, você tem que fazer o bem. É difícil? Também é difícil. Mas se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, começa a ficar um pouquinho mais fácil. Mas aí vem a grande questão: e como que eu faço para amar o próximo? Também não é fácil, mas nós temos que começar com o próximo mais próximo, ou seja, dentro de casa. Claudinha vira e mexe, me enche o saco até. Falou: parece que você acordou para me irritar, mas não é ela que está me irritando, sou eu que sou irritado. É o jeito dela. Ué, mas é verdade. É o jeito dela. Eu que estou irritado. E parece que ela faz por querer. Falei isso hoje de manhã, nós vamos sair com os cachorros. Eu levantei, já pus roupa. Ô Cláudio, vamos, Cláudio. Vamos logo. Mas todo dia é assim, eu não costumo. Todo dia. Mas não adianta. Olha lá, ser paciente. Eu não lembro quem falou assim: não, tem que ter paciência. Eu falei: acho que foi o Roberto. Eu não, mas onde vende? E não vai vender, a gente adquire isso com o tempo. Atencioso. Fiquei um mês cuidando dela. Não, mas foi o que precisava, Zé, no momento da minha... Não, cada um carrega a sua cruz, a minha era 30 dias. Para. Isso é problema. Não, mas ele é japonês, né? Ele é japonês, já está no sangue isso. Está no sangue. Eu não... Embora tenha uns olhos meio assim, que é gordinho, mas... Pratique a escuta sem interromper. Eu tenho que usar o meu modelo que eu tenho em casa. Eu brigo com ela. Toda vez eu começo a falar uma coisa, eu falo assim: ó, tá vendo aquele livro, capa preta e verde? O livro dos Espíritos. Não é. Posso acabar de falar? Porque ela corta tudo. Ela não deixa eu terminar de falar. E é com tudo, não é comigo. Nós temos que fazer curso de escutatória. E de falatória todo mundo tem. Mas não é tudo. É uma pena que você seja um homem, porque a mulher tem um pensamento mais, a inteligência é muito aguçada. Você está pensando aqui, ela já pensou, você vai te falar até outra questão em cima. Essa turma é unida, né? Essa
a turma é unida, né? Ah, você não ganha uma. Ó, Flávio, e toda mulher é assim, não é só. Não, mas que turma unida que vocês são. Queria eu que os homens fossem assim também. Errado fala assim. Se casar com bravo, fica tentando entender o que o cara tá falando, o cara tá perdido. Tá perdido, cara. Perdido. É o instinto materno. Tem que ficar junto aqui dentro. Há controvérsias, há controvérsias. Evitar discussão desnecessária. Quando eu e a Claudinha discutimos, eu já vou fazendo assim, ó. Ela vai falando, eu vou indo. Eu vou embora. Mas tem hora que eu posso discutir também. No trabalho, nós precisamos tratar as pessoas bem. Não é porque meu subalterno, eu preciso esculachar. Fofoca e julgamento. E vai falar que não tem fofoca. Vai falar que não tem fofoca e julgamento. Mas nós temos que exercitar. Colaborar sempre que possível, mesmo em coisas pequenas. Às vezes a gente fica naquela ânsia de fazer coisas grandes, coisas que vão aparecer, nós queremos aparecer. Isso não é especificamente de cada um, é do ser humano. Jesus curou, eu não lembro quem agora, meus amigos vão lembrar, ele falou assim, eu não conta para ninguém. Quando ele quis que aparecesse, ele falou, vai e fala para todo mundo. Porque ele queria trazer atenção para ele. Começar a pensar no coletivo. Nós somos muito individualistas. É fácil? Não é, nós estamos aqui para isso. Caridade material. Aí nós vamos falar da caridade material. Porque a gente sempre fala aqui, separa roupa, sapato, que não está usando. Alguém, o Chico falava, onde tem coisa que está sobrando, em algum lugar está faltando. Em bom estado, não adianta, não há... Gente, eu vou falar a verdade. Pode perguntar para a Cláudia, para a Ierta, para as meninas que trabalhavam no brechó, como nós fazíamos aqui. Chegou uma vez de mandarem calcinha suja para cá. Roupa rasgada, tudo ferrado. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Nós não doamos nem para morador de rua isso. Vai para o lixo. Às vezes sobra muita coisa que não está sendo vendido, a Cláudia separa, aí nós vamos levar. O João, outro dia, chegou com um monte de coisa, não tinha nem lugar aqui, pegou, levamos tudo. Não foi separado, não sei o que era, mas levou tudo lá para o hospital, lá em Jaci. Lá eles precisam. Não puder ajudar com doação, que é doação maior do que o teu tempo. Campanha social, trabalho voluntário. Não é só aqui não, todos os centros espíritas estão precisando de trabalhador. Não quer ir no centro espírita? Vai em algum, sei lá como é que chama, hospital, asilo, trabalho voluntário tem em qualquer lugar. E aí eu volto a repetir, você acha que você está fazendo bem com os outros? Primeiro a receber é você. Primeiro a receber é você.
Essa é mais difícil, caridade moral. Olhar mais para as qualidades do que para os defeitos. É fácil eu virar e falar, não, ó, o Fábio, nossa, o Fábio enche o saco, o Fábio é muito detalhista, o Fábio é isso. Ah, mas e as coisas boas do Fábio? O Fábio é companheiro, o Fábio, você pede um favor para ele, vai e faz. E o Fábio não tem preguiça. Em vez de exaltar as qualidades, eu falo, puto, o Fábio enche o saco, é muito detalhista. E muitas vezes no dia a dia nós não vemos essas coisas. Nós não vemos. Perdão. A gente fica remoendo. E como eu falei aqui para a Elza, ela me deu uma cutucada aqui. Perdão, quem está se libertando sou eu. Se eu perdoo a Claudinha, eu estou ficando livre. Se ela não perdoou, o problema é dela. Eu preciso dormir, igual a história do gerente do banco. Devia no banco, o gerente me ligava toda vez. Até o dia que eu falei, meu amigo, eu não vou te pagar. Quem passou a não dormir foi ele. Eu dormi. Tolerância. Respeitar as opiniões. É difícil. Eu posso não concordar com nada. Vocês podem não concordar com nada que eu estou falando. Mas vocês têm que respeitar o meu ponto de vista. Aqui é o meu ponto de vista. Você pode falar, Flávio, eu acho que você está enganado aqui. Não, eu vou respeitar a tua opinião. Orar pelo próximo. E eu ficava pé da vida que nós tínhamos no grupo lá, todo mundo falava assim, vamos orar para o William. Vamos. Mas vamos perguntar para o William se ele está orando para ele. Vamos orar, claro. O Fábio é o pé, porque vamos orar para o Fábio, para ele melhorar. Mas ele está fazendo a parte dele também. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas esperar que o outro também faça. Orar pelo outro também é caridade. E quais as consequências de nós aplicarmos tudo isso? Lei de causa e efeito. Ou seja, todo o bem que a gente faz, retorne, todo o mal que a gente faz, também retorna. Toda ação gera uma reação. E nós estamos plantando, nós temos que tomar cuidado com o que está plantando, porque nós vamos colher. Todo mundo vai colher. Ou nessa ou na outra, vai colher. A regra de ouro está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. Sede perfeitos. Deixa eu procurar aqui que o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que os outros fizerem por ele. E se conseguirmos, nós vamos ter paz interior e coletiva. Já pensou que a harmonia que ia ser?
Conclusão sobre a regra de ouro. Ela é bússola na nossa vida. Na vida cristã e na vida espírita. Ela nos dá o direcionamento. A bússola é isso. Praticar no dia a dia, em pequenas atitudes. Se cada um aplicar hoje essa regra, o mundo já começa a ser melhor. Então nós temos que realmente nos inspirar em Jesus. Pensando antes de qualquer ação ou reação, perguntar o que Jesus faria. É fácil? Não é. Na hora que sair daqui, estou virando com a caminhonete, vira um cara lá, a primeira coisa que eu faço. Agora que eu estou falando disso, eu vou lembrar naquela do Haroldo, né? Que o filho falou, ó, cuidado que pode ser, alguém está vendo, mas na hora eu vou falar, ô filho da fruta. É o dia a dia nosso. Mas é isso que nós temos que tentar. Só a questão posso e a gente inspirar, né? Deus fala para a gente acontece em relação a comparando, né? Então, se estiver um livro, tem representantes, uma sociedade na qual um governo na qual representante, nós temos representante maior cristão, né? É Deus, Jesus, o Filho dele, que veio para poder dar o ensinamento. E nos deixou um testemunho, né? De que é o Evangelho, né? Então, a gente consegue hoje, gente vir aqui escrever um pouco desse diretor do palestrante e vai poder praticar isso. Só que a gente compara em questões de, assim, de outras religiões cristãs, né? Ou de outros condomínios de prédio, né? Eles são representantes. De alguma forma, Deus permitiu na evolução da humanidade que se passasse por aqui. Como você falou lá no começo, passa por aqui e ali. Ah, mas a gente faz a curva, escreve certo por linhas tortas. Nós importamos. Nós somos responsáveis pela sociedade. Tá? Então, o caminho mais curto, né, em relação a serem estudados, você está praticando, está pegando leituras, as questões das diretrizes da parte espírita, da nossa espiritismo, né? Na qual nos dá embasamento, nos tira o véu, né? E conseguimos traduzir aquilo que muitas vezes foi interpretado pelos povos, modificado pelos povos, ou traduzido pela humanidade em situações que chegam a gente para isso. É claro que ao longo desse tempo, ela é perseguida até hoje, né? E dentro desse processo todo, ele dividiu em caminhos que Deus permitiu novamente que ele fosse caminhasse. Né? Então, as religiões, a principal delas, a católica, a coroinha aqui da família, né? Em relação a isso. Meu filho veio para a igreja, para o espiritismo, e ler, busca esse entendimento, e hoje ele faz um trabalho dentro da igreja do direcionamento, que é o que está fazendo com que essa geração, que nós permitimos que ela chegasse, tivermos as diligências da forma como elas estão hoje no país, no mundo, né, contaminadas, com todas as questões que nós sabemos que tenta discutir, ela tomou uma questão e falou assim, caramba, onde eu estou indo? Eu, muitas vezes, falo assim, ó, para que eu quero descer. Ele não dá nem para entender a
economista. É a mesma mentalidade que está aí fora, dentro de economia, com diversos cristãos que estão ali discutindo algumas questões. E, na realidade, ela fala assim, Deus normalmente permite, né? Qual é a prática maior disso? Que na realidade ela é contestada hoje. É a questão. É a direção da questão. Porque a gente se afastou da igreja, a gente se afastou dos outros religiões e tal, mas na essência de cada um desses cristãos que estão fazendo ali, de direção, ou criou novas religiões, mas aqui trabalhos tão lindos, dentro do Espiritismo, então, sem comentar, trabalho tão lindo, tão profundo, né, com a prática. E qual a forma de pôr em prática? Não importa se a igreja católica não volta, não importa que nasceu, cresceu, trouxe, permitiu-lhe chegar onde chegou, como hoje mesmo, meu filho, dentro da igreja católica, desenvolveu um trabalho com aquele grupo de jovens, aquela questão, e aqueles multiplicando, uma igreja católica, a igreja evangélica, multiplicou, e a questão onde está a prática do evangelho, a evangelização, a multiplicação do conhecimento daquilo que nós permitimos, como seres humanos, deixar a sociedade que nós temos hoje fazer esse caminho torto que nós estamos tentando reverter, e não está fácil. Então é difícil entender, numa reunião como de condomínio, aquelas pessoas discutindo questão do puramente material, de interesse, se perderam, porque as pessoas não se conectam com isso, não se conectam com Deus. Então, a parte mais próxima, que é o estudo do Evangelho, é permitir isso, é a evangelização, é trazer isso de volta. Eu vejo dentro da doutrina, eu posso falar que eu estou dentro da doutrina, vivenciando, estou dentro de pessoas com as mesmas condições, e ver o distanciamento que a gente tem, né? De trazer aquela cultura, né, viciada em relação à questão, com todos os ensinamentos possíveis, e a gente não conseguir transformar os nossos jovens para poder multiplicar isso. Aí eu falo assim, para onde vai o Espiritismo? Né? Se essa conduta que a gente tem que levar lá da católica, da protestante, cristão. Não, mas aí eu vou fazer uma parte para você. Eu não estou reclamando de ninguém. Não, é que você deu uma volta e eu não estou reclamando das religiões. Eu estou reclamando da atitude. É a atitude. Eu estou falando do conceito no qual você está tema, no qual você está discutindo a respeito disso, e fala assim, para onde eu posso mudar? Eu falo assim, se eu falar hoje que as pessoas saem daqui para praticar mais comigo, ela vai se portar da mesma maneira. Não, é isso que eu estou falando. O tema é exatamente esse. Nós temos que mudar a nossa atitude. Não, mas assim, esperemos em Jesus. Esperemos em Jesus fez o quê? Né? Tá? Então, como Deus fala com a gente, os pequenos detalhes, as pequenas atitudes, você acabou de falar, sai na rua, uma pessoa cruzou na frente e eu já estou preocupado com isso. De maneira que eles vão, ainda que eu vou conseguir fazer isso, a providência de uma questão de querer se transformar, de querer se modificar. Tem vários amigos que falam assim, Adriano, não pode ser dessa reencarnação. Eu tá bom, não vou discutir com você, porque eu não vou conseguir mudar, eu vou continuar fazendo a minha atitude em relação a isso para contribuir para que possa ter a questão. E onde eu consigo fazer isso maior? Na evangelização, seja criança, seja adolescente, seja adulto, aquele disciplina. Então, assim, cara, da onde a gente veio, para onde foi? Nós estamos dentro da doutrina, nós sabemos tudo a respeito disso. Eu não estou limitado ainda na igreja católica, nem na protestante, então que limita a questões e exige algumas questões, por questões de diligência. Né? Nós vivemos num país, num mundo, que nós temos que estar vivendo. Mas nós não vamos mudar. Eu vou deixar de ser cristão agora e pedir para você um minuto para a gente acabar que está em cima do curso. O que eu entendi o que você colocou, realmente nós precisamos nos evangelizar para termos atitudes melhores. Só que não é a religião, é geral. Isso é geral. É por isso que eu mencionei que na reunião de condomínio tinha espírita, protestante, católico, evangélico, tinha tudo.
E todo mundo esqueceu o que Jesus ensinou. Exatamente isso. É a questão do que o Chico falava. Qual que é a melhor religião? É a que te faz uma pessoa melhor. Não adianta você vir no centro ou vir na igreja todo domingo pensando em pescar. Eu preferi pescar pensando em Deus do que vir na igreja. Simples assim. E eu também acho. Porque não adianta absolutamente nada. Nós temos amigos que vêm aqui que falam de Kardec, só que não aplica. Só que não aplica. Transforma pessoas que vai aplicar, ele pode ser um veículo na qual foi colocado para que algumas pessoas se Então, mas vamos lá, nessa que você está colocando, já que eu coloquei como uma conversa. Que adianta você vir aqui evangelizar e a hora que você sai daqui o cara te fecha a caminhonete, você manda o carro para aquele lugar? Cadê o teu exemplo? E ela não estava comigo no carro, eu poderia. Mas você não precisa fazer para ela. Mas é isso que eu estou fazendo e que eu não estou te entendendo. Se eu venho e falo para a criança que a criança tem que seguir o exemplo de Jesus, e aí eu saio ali e eu quero esmagar o cara que me fechou, eu não preciso dar o exemplo para ela. Mas é isso que eu estou falando, Adriano. É o que está faltando para a gente. Não é para você, é para mim, é para todos. É aplicar o que Jesus falou, que é simples. Que é simples. Não interessa qual religião. A verdade é a reforma íntima que ninguém quer fazer. Exatamente. Porque dói. Exatamente. Quando a gente faz a reforma íntima. E aí tem uma questão que eu sempre me questiono, porque eu tenho visto, ouvido muitas músicas que eles deram nomenclatura de gospel e que são lindas e que trazem uma mensagem fascinante. E eu encontrei uma que o nome é E Se Fosse Jesus, de autoria, entre aspas, chama Um Peregrino. E eu queria que vocês prestassem atenção. Está sem som. Comprei da TV. Às vezes não está passando. A letra. Aquele dia no farol te pedi um papel. Pelo menos respondeu, disse não vai conversa. E se for Jesus te atender na caixa do mercado, por acaso você foi gentil, sorriu, só saiu sem nem dizer igual. E se era ele entrando sem você, preparando sua comida e atrasando na entrega, como você reagiu, que você sentiu, me fala. Será que a gente não tá esquecendo de nós? Ainda tem muito de mim em mim, e eu preciso mais de ti. Não dá só pra dizer eu acredito, sim. Eu não vivo de fato o que eu digo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão se eu sabe se o irmão eu não vejo como Cristo?
Ainda tem muito de mim em mim. Eu preciso ter bem mais de ti. Gostar de ajudar a vida tão bonito, mas eu ser um evangelho vivo. Não vou dar conta de alcançar o Pai sem a mínima intenção de me parecer com o Filho. Entrando sem noção, preparando sua comida, e abraçando na entrada. Como se você sentiu e fala. Será que a gente não tá esquecendo de nada? Ainda tem muito de mim em mim. Eu preciso ter mais de ti. Não dá só pra dizer eu acredito, sim. Eu não digo de fato o que eu digo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão se aos olhos de um irmão eu não acho como Cristo? Ainda tem muito de mim em mim. Eu preciso ter mais de ti. Gosta disso da Bíblia tão bonito, mas eu ser um evangelho vivo. Não vou dar conta de alcançar o Pai sem a mínima intenção de me parecer com o Filho. O meu descanso entre o céu e a terra. Talvez seja isso que a gente acredita e que a gente vive. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A gente ainda acha que amar é opcional, perdoar é escolha. A gente insiste no papo de que servir é para quem tem tempo. A gente desabuxa de que o outro é dos outros. Senhor, tira de mim o que me faz viver distante do seu amor. Eu achei fantástica essa música e principalmente essa parte. Ainda tem muito de mim em mim e eu preciso ter bem mais de ti. Não dá para dizer eu acredito se eu não vivo de fato o que eu digo. Como é que eu vou dizer que eu sou cristão se aos olhos de um irmão eu não ajo como Cristo? Não vou dar conta de chegar a alcançar o Pai com a minha intenção de me parecer, sem a minha intenção de parecer com o Filho. Nessa palestra, se você puder pegar o link e postar, às vezes o áudio não fica. E aí, eu termino com essa imagem que é retirada do The Chosen. Fica aí a dica também de quem gosta de série, que conta a vida de Jesus, as passagens de Jesus, de uma forma muito tranquila, sem muito glamour. Pelo contrário, os discípulos lá são idênticos ao que nós somos hoje. Eles brigam, eles xingam, e eles ficam com o saco cheio, e que é o que realmente era. E agora nós temos o infantil, né, Cláudia? The Chosen Adventure, que é uma série Para criança. Então, é muito legal. E eu agradeço a paciência de vocês nesse encerramento de mês de aniversário. E, se Deus permitir, nós continuemos aí com o trabalho, com todo o esforço que é para nós nos tornarmos melhores. Tem muito ainda para a gente melhorar,
tem muita coisa, mas eu acho que se nós levarmos simplesmente a regra de ouro como direcionamento, vai ficar muito mais fácil. Eu posso colocar, todo mundo chegou aqui, você viu um papel aqui, tem a ver muito com Tem, exatamente. Eu deixei o meu aqui. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você, não no espaço, mas essencialmente em você, fazendo parte do seu ser. Você é dentro do Filho de Deus, diz o apóstolo. Portanto, sempre que estiver trabalhando, descansando, passeando, ouvindo sua música, pensando, Deus está com você, porque Ele está no seu ser, como presença viva, a acompanhar cada instante da sua vida. Tenha consciência disso e viva melhor. Exatamente. Eu tinha deixado aqui para falar exatamente isso. Que me lembrou, me lembrou muito essa mensagem que a Claudinha trouxe, a questão que eu falei, não adianta você estar na igreja pensando em jogar bola, em fazer o almoço, é muito melhor você estar jogando bola, fazendo o seu almoço e agradecendo a Deus. Essas pequenas insinuações que nós temos durante todo o dia, é difícil perceber, porque nós não temos atenção voltada para isso. Assim como para a influência espiritual dos espíritos que nos cercam. Estão sempre, constantemente, nos dando informações, nos dando caminhos, e a gente não tem essa percepção voltada para isso. A gente vira automático, né, Zé? Exato. Tanto compromisso que a gente tem da materialidade, fica mais difícil. Mas Jesus é o guia, é o modelo, e a espiritualidade nos informa no livro dos Espíritos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em terminar com as suas inclinações, as suas erradas tendências. Como foi dito, terminamos o mês de aniversário e com certeza, Fabinho, estamos prontos para mais um ano, para mais um mês, para mais um dia. Não importa, mas nós estamos sempre prontos. A casa somos todos nós. Nós que fazemos a casa crescer e ela nos reverte em benefícios que são para nós mesmos, como eu falo sempre isso. Os mais beneficiados com o trabalho somos nós. Muito bom. Sorteio. Sorteio.